Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que você esteja nos acompanhando aqui dentro da Rede Nacional de Notícias, o nosso Cidade na Rede, sempre trazendo histórias e personagens interessantes para vocês aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias, no redenn.com.br, sempre em cima da notícia. E também através do YouTube, né? No canal da Rede Nacional de Notícias, onde vocês vão até lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e põe sininho também. Senão o Paulo Vitor fica bravo, dá bronca na gente, se não fala tudo direitinho em relação ao YouTube, você participa conosco. Nosso programa aqui direto do AICA Estúdio, onde você vem, você participa, você pode também ter seu espaço aqui para também participar conosco, através, você pega aí 5164525, 5164525, você entra em contato, ou aqui mesmo nas mensagens dentro da Rede Nacional de Notícias, para ter também a sua participação conosco, o seu programa. E agradecendo também os nossos parceiros aqui do Cidade na Rede, a Blindatec, maior blindadora do Brasil, está ali na Caminho do Mar, em São Bernardo do Campo, sempre levando segurança, afinal de contas, a segurança da sua família não tem preço. E também a concessionária Audi ABC em Santo André, na Pereira Barreto, número 2100. A gente agradecendo demais os parceiros do programa Cidade na Rede. Hoje eu trago aqui empresário de São Caetano do Sul, cara também muito antenado com os problemas e as demandas da cidade, também comunicador, meu amigo, um profissional sempre buscando dividir e acrescentar as pessoas ali através do seu conhecimento, através das suas demandas e através também do seu espírito de ir buscar benfeitorias para a região. Estou falando do Marcelão Camargo, tudo tranquilo, o Marcelo está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso à Rede Nacional de Notícias, ao nosso Cidade na Rede, tudo tranquilo? Beleza, muito obrigado aí, Luciano. Agradecer aí o convite de ter vindo aqui participar do seu programa. Agradecer a todos aí que estão nos assistindo e boa tarde, bom dia ou boa noite para vocês que estão aqui. Internet, essa magia maluca, né? Carme, fala um pouquinho sobre você, empresário, já há um bom tempo no mercado de veículos também, né? Isso. E a gente tem um pouquinho. Filho da Fundação. Isso, nascido no bairro Fundação, lá perto nos pés na enchente, né? Já teve que sair com cadeira, já, infelizmente, né? É uma realidade que, enfim, a gente sempre espera soluções, volta e meia as soluções são dadas, e aí quando vem às vezes a grande chuva a gente vê que as soluções não foram tão resolvidas e a gente espera, né? Até recentemente foi anunciado um piscinão e enfim, nada, que não começou ainda, mas o que eu acho que algo tem que ser feito urgente, né? Não dá mais para manter essa realidade que às vezes fazia parte até da história ali. Muita gente ali sofreu muito com isso, né? Com certeza. Nossa família está lá no bairro Fundação, especificamente, há mais de 60 anos. E esse é um problema de mais de 60 anos aí de enchente. Vem promessa, vai promessa e até nada foi concretizado. Mas quando era novo, isso virava até um evento, né? Uma enchente, nós moleques, nós íamos brincar na água, olha só, que coisa. Mas, com o passar do tempo, foi feito algumas melhorias, foi diminuído, né? Diminuiu um pouquinho, mas ainda continua. Fortes chuvas, ainda nós temos grandes problemas de enchente lá. Como você me perguntou, nasci no bairro Fundação, né? Há 44 anos atrás, né? No Hospital Pompeia. De lá para cá, fui patrulheiro mirim de São Caetano do Sul, também é muito importante falar, né, para nossa cidade. Aí comecei trabalhando aí no escritório Advocacia Antônio Russo, não sei se você conhece, antigamente muito conhecido, até que eu fui obrigado a entrar no ramo de vendas, né? Fui pai muito cedo, né? Fui pai aos 14 anos de idade, Luciano. Aos 14 anos de idade eu já fui pai. Precoce o menino, hein? Precoce. E eu trabalhava numa empresa há uns 14, 15 anos e o cara pegou e me mandou embora. E falou que era pro meu bem. Mandou embora você com um filho pra nascer. Pô. Filho pra nascer. Aqui em São Caetano foi. Pô. E o cara falou, vou te mandar embora porque eu quero te ajudar. Porque eu vou te ajudar. Boa. Mas eu vou te falar, naquele momento eu fiquei bravo.
Sim. Falei, porra, meu cara tá me ajudando de que jeito? Peguei lá o dinheirinho que eu recebi lá, uma rescisão. Pouquinha, né? Porque eu trabalhava... Nessa época eu tava trabalhando como ajudante de montador de móveis ali na rua Santa Catarina. E aí o meu irmão me chamou para trabalhar com ele de vendedor. Vendia anúnciozinho de porta em porta. Aquelas propagandinhas que tinha. Eu com 15 anos de idade, olha só. Uma criança pros dias de hoje. E aí fui entrando neste mercado de vendas, tá? Acabando esse ciclo aí de vendas de anúncios de porta em porta, infelizmente, por falta de administração na época, meu irmão, que era o mais velho, entramos no ramo de marcenaria. Olha só, eu não sabia nada. Nada de marcenaria. Mas eu precisava... Guerreiro, precisa trabalhar. Precisava sustentar lá minhas crianças, precisava pagar o aluguel, porque morava no bairro Fundação, pagava o aluguel. Saí da casa da minha mãe, fui constituir minha família, né? Mesmo com essa idade pequena, de menor, mas eu fui constituir minha família. Fomos para marcenaria. Eu fui lá ajudá-lo a essa parte aí de fazer móveis. Sabia nada, aprendi na raça. Isso é uma arte, hein? É uma arte, eu gosto até hoje. É um prazer, né? Mexer com madeiras. Desestresso, né? Total. Pra você ter uma ideia só, os móveis da minha antiga casa, né? Que eu me mudei agora há pouco tempo, eu que fiz. Pô, que legal. Guarda-roupa, closet, sofá, eu fiz tudo. Então, bacana. chegava lá em casa, era um prazer. Eu falava, isso aqui, ó, você sentou aí no meu sofá, eu que fiz. Aí é diferente, aí valoriza mais. Era bacana. Eu gostava. Eu gosto ainda, né? E aí, meu irmão entrou em uma loja de móveis, né? E era aquela época de muitos cheques. Muitos cheques sem fundo. Acabou que inviabilizou o negócio dele e teve que fechar. Foi aí aonde eu vi a oportunidade de ir para venda de carro. Fiz diversas entrevistas, né, que faziam dinâmicas de vendas, isso, aquilo, outro. E uma loja de carro me chamou lá na Enhamelo. Boa. Fiz um mês de entrevista, dinâmica, aquele monte de coisa, você já sabe que vendas é cansativo. Passei em todas. Foi isso, eu tô falando em 2001. Foi quando eu consegui entrar para trabalhar numa rede de lojas que chama... Uma locadora, né? Localiza. Posso falar aqui, né? Não tem problema. Empresa grande. Comecei a trabalhar lá. E olha que eu comecei a trabalhar ainda faltando alguns requisitos ainda para cumprir a vaga. Porque eu tinha feito uma bela de uma dinâmica de grupo. Senão não tinha entrado. Porque precisava ter o segundo grau completo e eu não tinha. Se nós estamos falando aí, eu tinha 20 e poucos anos, e não tinha terminado o segundo grau, porque eu não podia. Como eu comecei a minha vida muito cedo, 14, 15 anos de idade, que eu te falei, eu tive que abandonar o estudo. Então, nós estamos falando aí da 7ª para a 8ª série. Eu não tinha, porque ou eu trabalhava para sustentar, né, ou eu estudava. E como a gente não trabalhava registrado naquela época, porque eu tinha que fazer 2 turnos, fazer várias outras coisas, eu tive que trabalhar até muito mais tarde. Então eu trabalhava nessa loja de móveis de dia e à noite eu ia fazer bico, pintando na casa de montando móveis para outras pessoas em mudanças, enfim. Fiz um monte de coisa nessa parte. E isso me impossibilitou de terminar os meus estudos. Né? Não teve condição de terminar o estudo. E aí quando eu entrei nesta empresa, eu fui obrigado. Né? Porque era um dos requisitos. Foi aonde eu fiz o famoso supletivo, Luciano Luiz. E aí... Finalizei aí os meus estudos rapidamente para poder continuar. Então, eu gosto de falar isso, não por mérito. Não, eu não estudei e consegui. Não, eu consegui tudo que eu tenho, mas eu gostaria de ter tido muito mais estudo, Luciano. Eu gostaria de ter feito muito mais. Mas a vida aí não pôde, eu não pude. Eu fiz uma escolha e eu fui e corri atrás. Enfim, entrando nesse segmento aí de carro aí em 2001, aí eu aprendi e eu vi que as vendas para mim não ia ter mais limites, né? Como eu sempre quis mais, eu tive que aprender na minha vida sempre mais e mais, né? Lutar e correr, porque nada foi fácil na nossa vida. Eu venho aí, abrindo um parênteses aí, de, como vocês viram, uma família humilde, né? Não vou dizer uma família, nós passamos necessidade, graças a Deus, nunca passei necessidade. Mas é uma família que tinha tudo muito regrado, tudo muito certinho. Minha mãe até hoje, mandar um beijo pra minha mãe, ela é merendeira de escola, ela adora. Falei, mãe, vamos trabalhar comigo, vem comigo. Não, ela não quer. Servindo comida na escola há 33 anos aqui em São Caetano do Sul. Em São Caetano do Sul.
Então, eu aprendi sempre a correr e lutar com eles, ir atrás dos meus objetivos. Aprendi a profissão de venda de carro e aí eu fui começando sem nada. Eu nunca nem tinha tido carro, Luciano. Pra você ter uma ideia, o primeiro carro que eu vendi não tinha ar-condicionado e eu falei que tinha. Mas a pessoa se ligou que não tinha. Vendedor, né? Vendedor. Chegou ali... Eu fui honesto, né? Depois, ali na hora da entrega do carro, eu falei, ele falou que entendeu que não tinha também, viu que eu era novo. Mas eu era vendedor. Sim. Eu consegui. Convencer que o ar-condicionado também ia deixar a pessoa nariz escorrendo, né? Você pode ficar, melhor assim, natural. Mas é uma dica que eu falo sempre para meus vendedores. Seja humilde. Sim. Se você não sabe, seja humilde, pergunte. Porque é melhor você perguntar ou dizer que você vai procurar a solução do que você inventar e mentir. Sim. Isso pra vida, né? Você, humildade, naturalidade, sempre dá certo no final. Sempre. E eu vou falar, eu tenho um outro fato legal, tá? Eu já tinha 1 ano já de vendas de carro. Você lembra do lançamento do Estilo? Sim. Era uma febre, Fiat, né? Fiat Estilo. Tinha teto, aquele teto gigante. Todo mundo queria aquele teto gigante. E eu atendi uma ligação de um cliente que queria um carro daquele. Que antes não tinha WhatsApp, né? Era ligação. Tá? O cliente, eu dominava o carro. Porque eu sempre estudei sobre o produto que eu estava vendendo. Mas ficou faltando um detalhe, um palavreado ali que eu não sabia. E aí o cara, o Estilo tal, falei, tem isso, tem aquilo outro, tal. E o Estilo tem o Sky Window, parece que é um teto, né, janela pro céu. Tem o Sky Window. Eu, na hora, falei, putz, me pegou. Falei, não sabia direito como é que era. Falei, tem o Street Fighter. Dei aquela quebrada no gelo. Boa. O cara falou Street Fighter. Era isso que eu tava procurando. Ele falou Street Fighter, aí te quebrou um clima. O cara tava, né? Até no telefone o cara era uma pessoa que você via que conhecia, que tinha um nível cultural um pouco maior, mas eu quebrei o gelo do cara. Ele mesmo me falou que era. Street Fighter, não, tô te perguntando se tem o teto. Eu falei, eu sabia, tô brincando só. E aí eu consegui contornar também, mas na honestidade. Sim. Né? Nada de mentira. Então, até falo para todos os meus colaboradores hoje, falei, não usem da mentira, porque se eu pegar mentindo, não trabalha na minha equipe. Sim. Seja honesto, fala que não sabe, vai procurar saber o que era. E aí foi. Te contei que eu aprendi na raça. 2006, eu tinha um dinheirinho que eu comecei a juntar, porque eu sempre fui guardando, eu sempre economizei, Pra você ter uma ideia, quando eu tava lá atrás, um dos meus filhos, eu tive que pegar reciclagem até para poder comprar um remédio para minha filha, porque eu não queria pedir nada para ninguém. Sim. Né? Então a gente sempre lutou, sempre correu e sempre deu valor ao dinheiro, porque é uma coisa que você tem que dar. E bater naquela tecla que o importante não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta, né? Se você tiver equilíbrio, não adianta você ganhar 50 mil, você gastar 100. Não tem como. Agora, se você ganhar 5 e gastar 3,5, você vai ter sempre um fundo de reserva e vai ter um equilíbrio, né? É isso mesmo. E aí a gente conseguiu, eu e minha esposa, a Ângela, um beijo, um abraço. Te amo. Comigo sempre correndo ali. E a gente foi juntando dinheiro. Aí você vai falar, aí você comprou um carro? Eu falei, não. Eu comprei 3 pedaços de carro. Aí você vai, como pedaço de carro? Como eu trabalhava numa locadora, você sabe que os carros batem muito os carros, né? E o que fazem com aqueles carros? Eles vendem. Certo? Ali aonde eu vi um negócio. De comprar os carros batidos e vender. E era muito mais barato do que se eu comprasse um carro inteiro. Porque eu não tinha dinheiro para comprar um carro inteiro em si. Um carro inteiro em si, né? Eu ia ter uma possibilidade de venda só. Se eu comprar 3 carros batidos, eu ia ter 3 possibilidades de venda para achar 3 compradores de carro batido. E foi assim que eu comecei. Vendendo sem arrumar. Eu comprava o carro batido, eu anunciava. Vinha o quê? Mecânicos, funileiros, pessoas que investem nisso, né? Autopeças, e vinham atrás dos carros. E aí eu comecei. Vendia para um, vendia para outro, Aí vendi os 3, comprei mais e foi comprando. Minha primeira loja de carro foi loja de carro batido. Ai, que legal. Até a gente poder estruturar e fazer um caixa. Quando a gente fez um caixa, por volta de 2011, mais ou menos, aí a gente largou os carros batidos. E aí, agora sim. Agora nós vamos os nossos carros inteiros. Foi aonde que nasceu a Alpina Veículos. Carros inteiros. A gente começou com uma loja, metade de uma loja. Nós éramos sócio de uma metade, né? Então tínhamos alguns carros lá em consignação que chamavam. Aí
conseguimos pegar a loja, foi até que nós chegamos em 5 lojas de carro atualmente. Hoje você trabalha com venda somente, tem locação, essas coisas também? Tem. Hoje na parte de carro, a gente tem venda de carros, locação e nós temos oficina de funilaria, pintura, mecânica. Então toda a nossa parte de preparação de carros para ir para a loja é feito por nós. E todos os nossos pós-vendas é feito por nós também. Porque eu sei a peça que eu coloquei no seu carro, eu sei o histórico do carro. Isso dá dentro de um mercado, você vai baratear o seu serviço e, por outro lado, você também passa uma credibilidade para o cliente que sabe que teoricamente a manutenção ele vai ser assistida também, né? Sim. A gente ganha no custo, né? Como você falou aí, da manutenção, e a gente ganha agilidade. Enquanto eu vou levar, de repente, um carro para fazer uma mecânica em um mecânico terceirizado, ele tem vários outros carros na minha frente. Então, eu vou deixar o Luciano, de repente, sem carro uns 10 dias, 5 dias, porque o cara tem outros carros na minha frente. Sim. No caso, se for algo simples, o Luciano sai com o carro no dia seguinte ou no mesmo dia, porque a oficina é minha. Entendi. Eu tenho mecânicos meus, eu tenho o pessoal de preparação, de lavagem, polimento, é tudo meu, eu faço tudo lá dentro. Isso te capacita também até no momento de concorrência para ter uma expertise nessa área, então. É uma parte diferenciada. Então, tudo que eu aprendi de bom e de ruim lá atrás nas lojas, né? Eu e minha esposa, nós montamos para fazer com que tudo isso fosse consertado na Alpina Veículos. Carros novos e usados? Isso, agora a gente está trabalhando com carro 0 km também, né? Mas o nosso forte é carro usado, seminovos, que são carros... Aliás, esse debate é interessante, né? Eu, por exemplo... toda vez que comprei carro, eu sempre comprei carro zero. Mas eu comprei carro zero por conta de uma experiência que eu tive. Uma vez eu comprei um Palio, eu não vou lembrar o ano, não sei se foi 2003 ou 2004, e acho que era 2006, o ano 2007. E aí, a gente... Eu sou daquela pessoa... que eu sei ligar o carro, sei dirigir, vou levar você para onde você precisar, só que não peça para eu fazer absolutamente nada, que tudo se for, carrega isso aqui, eu vou carregar, vou te ajudar, mas eu não sei nome de nada, enfim. Não sei se no começo eu não tive uma formação, talvez por ter crescido sempre eu e minha mãe somente, não tinha a imagem a figura do pai ali, que às vezes acaba fomentando isso. Mas, então eu nunca tive esse conhecimento. Eu vejo meus amigos falando, não, porque isso aqui, porque o carburador. Eu falei, cara, eu não sei nem o que é carburador, não tenho a menor ideia. E aí eu vejo essa galera. E aí eu comprei um Palio uma vez, carro bonito pra caramba, numa concessionária lá na Avenida Sumaré. E, achava o carro bacana, tal, não sei o que, legal. Aí um dia eu tô com um amigo meu, ele vira e fala assim, cara, carro zerado, Aí, quando você capotou esse carro, você tava nele? Putz. Aí eu falei, eu não capotei esse carro, nunca capotei o carro na minha vida. Ele falou, não, esse carro foi capotado. Aí eu falei, como assim, velho? Carro novinho, aqui brilhando, cara. Ele falou, não, esse carro foi capotado, vem aqui. Aí começa. E ele me mostrava aqui, ó, você não tá vendo? Isso aqui foi capotado. Aí eu não tô vendo. Pra mim tá normal. E eu comecei a ficar meio preocupado, assim. Aí depois daquele dia, assim, mais... Poxa, eu e minha esposa, que minha esposa também é muito nessa linha, a gente fala assim, paga um pouco mais caro e compra um carro zero carro zero para evitar problemas. E eu tenho amigos que falam assim, por que você compra carro novo? Você tem que comprar carro usado, que você compra um carro de uma qualidade melhor e ele vem com já vem desvalorizado. A mesma segurança, tal, e é um carro mais seguro, um carro mais confortável, e você paga bem mais barato. E fica sempre esse debate. Acho que você tem muito lugar para poder falar sobre isso aí, porque tem que ter um mínimo conhecimento, né, para não cair nesses... O principal é, se você não conhece de carro nada, pedir uma perícia. Hoje você tem, não sei quando que você comprou esse carro que você teve esse problema. Foi 2006 ali. Não tinha ainda, isso aí veio a partir de 2010, é mais recente, né? Você pede a perícia cautelar do carro. Essa perícia te mostra todos os itens do carro.
se foi batido, se não foi batido, se foi pintado, se não foi pintado, se o carro é aprovado, se o carro é aprovado com apontamento ou se o carro é reprovado. Se nesse caso a perícia sua tivesse aprovada e ele fosse reprovado, você podia acionar essa empresa e essa empresa te ressarciria o valor, porque eles constam até com seguro para esse tipo de problema. Então, vai comprar um carro usado, pede a perícia. Ah, mas o carro é 2010, não importa. Pede a perícia. Ah, a empresa não tem a perícia, peça uma sua. Ah, tá. Que os profissionais hoje de vistoria, eles vão em qualquer loja e é rapidinho. Não é caro. Vamos falar de 100, 150 reais. Para quem está comprando um carro e quer uma segurança, eu acho que é o melhor a fazer. É até melhor do que você chamar. Vou chamar meu mecânico lá perto de casa para ver o carro. Porque o mecânico entende só de mecânica. Ele não vai entender dessa parte aí para saber se o carro foi batido ou não foi. Chama o mecânico amigo, mas pede uma perícia. Perícia, perícia, perícia. E quanto você falou de carro zero é bom porque você é o primeiro. Você é o primeiro. Você vai usar o carro, você sabe que o carro não tem nenhum vício. Apesar de que existe carro 0 km com problema também. Sim. Eles podem ter sido ralados no pátio, na própria concessionária. Eu já vi carro 0 km com retoque de pintura. E não foi uma vez só, não. Foi várias. E também tem, acho que, o fator do carro não ter sido usado. Lógico que o carro, para ir para venda, ele é feito, acho que imagino, muitos testes, né, nas montadoras, mas um outro usado já foi testado muito mais, né? Muito mais, muito mais. Assim, são dois públicos diferentes. O público do zero é aquele fiel. Eu quero o zero porque eu quero ser o primeiro e ponto final. Mas ele já sabe que vai ser desvalorizado. Mas tem aquela coisa também de dizer, por exemplo, numa concessionária de carros usados, tem como toda área, né? Tem os bons e maus profissionais de jornalismo, na todo medicina, canto enfim, todo canto. Então tem o cara que dá um tapa no carro ali para você achar ele bonito e você comprar e ir embora, e aí depois começa a aparecer um monte de problema. Mas também tem a empresa que pega realmente um carro, de 2010, por exemplo, e deixa ele, não vou dizer zero, mas deixa ele em totais condições de rodar tranquilamente mais 5 anos, sei lá quanto tempo. Hoje você tem que tomar muito cuidado também com outro ponto. Não é querendo desmerecer lojas pequenas. Existem muitas lojas boas, muitas lojas, mas você tem que pesquisar e ver muito bem. Por quê? Você tem um grande problema de quilometragem adulterada. Então, às vezes você compra um carro lá, 2015 tem 10 mil quilômetros. Poxa, é carro de colecionador, 2015 com 10 mil quilômetros, não existe. Mas o cara gosta de ser enganado, porque tá lá com 10 mil quilômetros. Então, tem um grande problema hoje, né? Tinha muito mais, agora com as perícias diminuiu, mas ainda tem. Carro com quilometragem adulterada. Sim. Isso daí, eu já vendi carro na minha loja com 500 mil quilômetros, Luciano. E vendemos honestamente, aquilo que eu te falei lá no começo. Sim. Você ganha muito mais sendo honesto do que desse jeito. Sim, porque você troca o pneu, troca a embreagem, troca tudo, imagino que você... Sim, você dá uma revisada. Se você vai comprar um carro com 30 mil, é 30 mil, você tem certeza que é 30 mil. Não é 180, 200 mil que você baixou para 30 mil, trocou os 4 pneus e tá zero. Porque aí você perde até a programação, porque um carro com 200 mil quilômetros, provavelmente daqui a pouquinho vai começar a te dar problema com o motor. Correia dentada você já tem que estar mais preparado. Você já tem que fazer uma revisão mais periódica num carro com 200 mil quilômetros do que com um carro com 30 mil quilômetros. Então isso vai te dar um problema grande se você comprar para sua manutenção, para sua programação. O mercado hoje, como é que você sente? As pessoas mais aquecido para pro usado ou pro novo? Usado. Usado tá em alta aí, até mesmo porque hoje você pega um carro 0 km básico popular, custa 100 conto. Olha só onde nós chegamos. Um carro que antes era popular, 50, 40, hoje é 100 pau um carro desse. Sim. O que você faz? Você vai para um seminovo que você consegue aquilo que você falou, uma qualidade melhor, anos inferiores, mas um carro muito melhor com esses mesmos 100 mil. Então, o mercado para seminovo está muito bom. Nós estamos com um problema só de financiamento. As financeiras estão querendo muito e oferecendo pouco. Então, eles estão querendo... Taxa está muito alta, não tá? Não vou falar que está das melhores. Mas, assim, eles querem só score 8, 9 e 10. Você tem um scorezinho um pouquinho mais baixo, é muito difícil.
Sim. Hoje está muito complicado de fazer essa aprovação. É isso que está dando uma brecada no nosso mercado de decolar um pouco mais. Legal. E aí, como é que veio essa coisa também de, pô, tô bem ali, empresa cresceu, fomentei, gerando empregos, ajudando na economia, mas agora eu quero completar um pouco mais, quero também divulgar, quero falar, quero ajudar pessoas. Como é que tá entrando isso aí na sua vida? E deixar claro também que não é só carro que nós temos uma clínica de estética. Ah, é, pai? Temos uma clínica de estética também, porque... Mas de estética de pessoa, não é para fazer estética de carro. Não, estética. A estética de carro você já faz lá na funilaria, tudo. Não, é a estética de pessoas mesmo, é ali botox, esses negócios aí, tudo, cabelo. Nós temos uma clínica aí no Parque São Lucas. Legal. Que quem dirige é a minha filha, que era da fisioterapia, né? Que é fisioterapeuta, mas eu tirei ela até mesmo por causa da defasagem de salário, né? E nós montamos essa clínica aí para ela hoje e completa 1 ano esse mês agora. Olha que bacana. Que legal, parabéns. Legal. E a sua pergunta? Como você começou a entrar agora para querer dividir, né? O conhecimento, luta, enfim, tudo aquilo que você foi adquirindo aí ao longo da vida, agora também pensando mais em comunidade. Então, como eu disse, eu nasci lá atrás, no bairro Fundação. Um bairro, né, politicamente esquecido na cidade. Então, a forma que eu achei de retribuir tudo que eu aprendi, porque eu aprendi muita coisa boa lá. Sim. A enchente, apesar de não ser uma coisa legal, mas você aprende, você tira uma sobrevivência diferente. A dificuldade gera evolução. Gera evolução. Então, eu aprendi muito com isso. E eu quis retribuir tudo isso que eu tive para a cidade de São Caetano, especificamente ao bairro Fundação e as demais que precisam. Mas eu tô vendo que são vários outros bairros que precisam também. Sim. Nós abrimos um canal no WhatsApp que é o Fala o Povo. O programa meu chama A Voz do Povo, tá? Então, eu vim para São Caetano, que era um sonho de a gente ter esse podcast em São Caetano, para dar essa voz e para dar essa notoriedade a pessoas que não têm voz na cidade. Você pega uma dona de casa, uma família, você pega até um pequeno empresário que ele não tem, ele nunca vai ser ouvido. Sim. Porque ele não é um artista. Hoje a gente sabe que só é chamado para alguns eventos, alguma coisa, aquele cara que tem algo a oferecer. Não é? Infelizmente. Então, nós começamos com esse sonho aí de fazer esse trabalho aí no podcast. Lembrando que não visa lucro o podcast, ele visa sobrevivência apenas do programa e ajudar os demais. Essa é a nossa ideia. Então a demanda nossa é muito grande. É pessoas reclamando de demora em atendimento, exame, medicamento, esse tipo de coisa. E a gente usa os microfones nossos para fazer esses pedidos. Sim. Então, a gente tem uma audiência bacana, assim como o seu programa, a gente atinge algumas pessoas que devemos atingir. Políticos, empresários, essas pessoas escutam os nossos apelos e acabam nos ajudando. Então a gente consegue resolver muita demanda através desse programa. Agora, atualmente, nós lançamos esse mês, novembro, uma edição do nosso jornal impresso, chama São Caetano Notícias, também dando voz ao povo, né? Essa parte política eu não quero entrar muito, porque a gente sabe que é uma cidade pequena, uma cidade bem politizada. Sim. Né? Então, você não tem certas aberturas para se trabalhar em alguns segmentos, que foi o que eu encontrei esse problema. Eu queria ajudar a cidade, mas eu não conseguia, porque, você quer ajudar aqui, mas isso não é interessante para nós que você faça isso. Certo? Não tem interesse pelo bem comum, né? Tudo vira meio que para quem vai ser usado isso. Então foi aonde a gente fez o podcast nesse intuito e a gente queria divulgar o podcast no jornal para ajudar as pessoas. E a gente não conseguiu. A gente queria divulgar o podcast em Instagrams conhecidos que tem na cidade. A gente não conseguiu. A gente foi blindado. Falei, como é que a gente vai querer ajudar as pessoas? Mas você acha que há um movimento? Sim. Assim, você quer fazer, Luciano, o bem, você quer fazer algo diferente, você sabe que você vai ter algumas barreiras políticas se você não estiver junto com eles. Ônus e bônus sempre, né? Você não vai conseguir. E o meu interesse é ajudar de fato. Não é um interesse político, toma lá, dá cá. Não, eu coloco lá no meu programa as demandas e o político, qualquer um pode nos ajudar. O cara lá, fulano, não vou citar nome, fulano ajudou. Eu falo ao vivo lá no nosso programa, eu agradeço ele. Legal. Fulano nos ajudou com isso. Não importa o partido.
O outro cara lá de outro partido quis nos ajudar numa outra demanda? Falo também. Então, é isso que é o interessante. Empresas também, às vezes, querem nos ajudar com algum problema, como cesta básica, esse tipo de coisa. A gente fala. Então, a gente usa os microfones e a atenção que a gente tem para fazer a propaganda dessa pessoa que está nos ajudando e conseguindo, consequentemente, resolver o problema do outro lado. Isso que é legal. E aí, falando, nós tivemos que montar um jornal nosso para que a gente pudesse usar a voz do povo no jornal, atingir mais gente e falar para as pessoas que eles têm um canal de podcast também que eles podem usar, que é deles os microfones. E você tem curtido, tem gostado dessa nova área de atuação sua? Ô, Luciano, é bem legal. A gente trabalha o dia inteiro, corre atrás. Eu acho que... Que é muito diferente da área comercial, sim, né? Sim. Mas como posso dizer para você, eu recarrego a minha bateria lá nos programas, nas entrevistas. Cada entrevista a gente conhece pessoas diferentes, dificuldades, alegrias, conhecimentos que cada um tem para somar com a gente. Então é muito legal. Eu gosto. Eu particularmente, a minha equipe, a gente sempre fala, e aí, foi bacana? A gente tá se abraçando no final do programa. Não importa o que aconteceu antes. Sim. Pode estar tido maior estresse nas empresas, o que acontece, porque você sabe que vida de empresário não é fácil, mas acabou o programa, tá todo mundo novo, revigorado. E como é que se você tem tido alguma proximidade com com a população? Tá bacana, tá evoluindo as respostas, mas com a parte política que você disse que é muito mais restrita na cidade, tem sido também um aprendizado para você? Porque você tinha ligação também, lógico, com empresários, não é Sim. que você não conversava com essas pessoas, mas de repente num outro formato de ação, né? A gente tem, inclusive, olha, quando terça-feira dá a gente não tem nenhum tipo de compromisso durante a tarde, né, mais finalzinho da noite, a gente tá indo nas sessões para acompanhar o desenvolvimento lá da Câmara, como é que tá. Eu vou falar para você particularmente, independente de partido político, independente de política, eu vou falar a minha opinião. Eu acho que assim, São Caetano do Sul precisa renovar algumas coisas, certo? São Caetano do Sul está na mão de algumas pessoas, algumas famílias muito antigas, Luciano, que pensam neles mesmos, naquele grupo. Por isso que a gente vê às vezes uma reclamação do bairro Fundação, bairro Prosperidade, bairro São José. Quem que é desses bairros aí que hoje está lá em cima na política? Ninguém. Né? Ninguém. Porque sempre são os mesmos, sempre são aquelas famílias conhecidas que fazem política para eles mesmos e só lembra em ano eleitoral. Não sei se eu estou entrando muito em política, mas eu estou dando a minha opinião só. Sim. Então, eu acho que São Caetano precisa disso. Outra coisa que eu acho muito feia, eu particularmente, até minha equipe tem incomodado. Você vai numa sessão de uma Câmara onde tem várias pessoas ali que são pessoas instruídas, né? São pessoas ali educadas, teoricamente, fez um mandato, tá Sim. lá, foram eleitas pela população. Aí você tem um cara lá em cima, lá na tribuna, falando, e aqui embaixo a galera de costa pro cara isso... olhando para outro, tomando café. Tipo, isso nem é aí. Algo muito recorrente. Eu confesso que eu também já fiquei muito incomodado com isso. Que eu falo, cara, ninguém presta atenção no que o outro tá falando. Não era mais fácil não fazer? Vamos fazer uma câmara, mas você fala no seu gabinete mesmo. Por que você vai lá pra falar? Você vai lá pra falar, ninguém tá nem aí pra você. Estão conversando, estão olhando para outro, estão tomando café, fazem desdenho de quem tem lá em cima. Por isso que eu falo, independente de partido, se o cara é oposição ou se o cara é posição, tem que ter respeitado, porque ele tá ali porque o povo elegeu ele tem uma votação expressiva para estar ali. Eu acho uma tremenda falta de respeito. Isso eu falo por mim. Você, além das enchentes que você comentou no início Sim. do bate-papo, mas quais outras... vamos dizer assim, pautas que você entende relevante na cidade, que hoje é algo que te incomode? Olha, o que a gente recebe muita reclamação é a saúde. A saúde, eu vejo que São Caetano, ela tem meio que uma maquiagem, né? Você tem meio que uma recepção bonita, mas por trás dela não é aquilo que é vendido. Então, eu recebo muita reclamação de gente que... minha consulta é daqui 3 meses. Pô, isso é meio demorado, né? 3 meses para uma cidade de 15 km², uma cidade que tem poucos habitantes.
né, que tem uma bela de uma estrutura, que se diz uma cidade de primeiro mundo, 3 meses para uma consulta, você já passou que você tava com problemas, concorda? Tô com a dor aqui, 3 meses, mas já passou a dor. É ou não é? Uma cirurgia urgente. Você tem, parece que anestesista, pelo que me informaram, né? Não sei, minha equipe às vezes pode até falar um pouco melhor, mas parece que tem um anestesista na cidade inteira. Como é que você vai fazer? Aí você vai ter alguns médicos especialistas, aí você não tem na cidade. Por isso que demora, porque eu fui atrás para perguntar, por que demora tanto tempo isso? Porque nós não temos especialista. Pô, mas não tem especialista por quê? Não é? Se vocês têm dinheiro, vocês têm isso, têm aquilo, porque o salário é muito baixo. Mas se o salário é muito baixo, por que não aumenta então o salário? Né? Você está disponibilizando dinheiro para algumas outras coisas, por que você não realoca para a saúde? Né? Luciano, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Sim. Não é? Você acha que... você falou uma coisa que é interessante, né? O quanto a influência, assim, de uma publicidade ou de uma divulgação, porque o que é colocado, principalmente em relação à saúde e educação, é que estaria num patamar diferente. Então. Talvez você ache que não é tão na prática isso? Não é que eu acho. São dados que eu tenho através do meu programa. Né? Que a gente faz enquetes, a gente recebe muita reclamação de pessoas através do nosso Instagram. Então, a saúde é campeã. 3 meses para uma saúde, 300 meses para uma cirurgia, ou melhor, eu nem tenho. Ontem eu percebi de uma mulher, tá precisando de fisioterapia, que nem tem agenda. Você entendeu? Então, é muito bonito, mas é para mídia, porque eu acho que para a população tá um pouquinho deixando a desejar. Tem uns que amam, mas a maioria odeia. Sim. Certo? Então eu tô falando a maioria, o que eu recebo de demanda no meu programa. Você tá falando aí da educação. A infantil é legal, é bonito. Sai lá nos cartazes, as crianças, tudo bacana. E o pessoal do ensino médio? Você não vê. Você vê propaganda? Ensino médio, aqueles que já são mais adolescentes? Você não vê. Você vê a dificuldade aí? A gente tá acompanhando aí diversas brigas em escolas. Pô, parece um ringue de luta. Cadê? Isso é um problema social muito grave, né, que a gente tem hoje em dia. Enfim, na verdade não é nenhuma coisa... É importante você citar, lógico, o que você menciona de São Caetano, mas é um problema social pesado do país, né? Impressionante. Isso. Como as pessoas estão muito mais agressivas e no ambiente escolar também se dá uma radicalização ali. Então, mas aí, Luciano, eu te falo uma coisa. Você estuda. Você tá lá na escola. Se você tem aula vaga, você vai ter a cabeça vaga. Você vai arrumar problema. Sim. Se você tem um intervalo, você tem que ter aquela segurança ali dos... Eu esqueci o nome lá. Aquelas pessoas que ficam olhando ali, as crianças... Serventes. Serventes, isso. Isso. Que ficam ali olhando e analisando. Para não deixar acontecer esse tipo de coisa. Quando sai... O grande problema também é quando sai da escola. O que essas crianças fazem quando saem da escola? Vão para as praças? Que praça a gente tem um monte de praça. Não é? E aí, acontece que muita gente está reclamando. Adolescentes usando droga nas praças. Pô, mas isso aí é problema nosso? É problema da cidade. A cidade tem que dar o quê? Entretenimento, tem que encher a cabeça dessas crianças. Com cursos, com esporte, lazer. Aí a gente vai falar, pô, mas como é que eu faço para matricular meu filho numa escola de futebol? Como é que faz? Tem muito pouco. Não é? Ou você paga as particulares... Tem o PEC, né? Mas aí a pessoa tem que procurar a Secretaria de Esportes, né? Todo esse processo que... Então, você vê que... você lembra da época do Tortorella, não lembra? Sim. Pô, você tinha esporte para todas as crianças, você tinha campeonatos, você tinha muita coisa. Isso eu digo, futebol, vôlei, um monte de coisa. Não é? Hoje a gente não tem isso em São Caetano. Então, hoje a gente está deixando as nossas crianças muito mais soltas, muito mais na rua, muito mais aquém de drogas, esse tipo de coisa. Então, eu acho, as crianças, o infantil, bacana, as EMEI, né, que fala, né? Sim. São bacana. Passou dali o fundamental, o médio, eu acho que deixa a desejar e precisaria de mais investimento. E esse investimento você entende no que especificamente? Eu acho que você precisa, primeira coisa, você precisa investir em esporte.
né? Cultura para essas crianças. Você precisa, nós até comentamos antes aqui de entrar, fazer igual São Paulo tem, você abre as escolas aos finais de semana para você poder trazer a criança, trazer o adolescente para dentro da escola, para eventos, e traz a família junto também para participar dos eventos. Então, tanto cultural quanto esportivo. Então, todo final de semana você fazendo um trabalho desse tipo, daí você vai diminuir muito mais as praças de ele ficar lá tomando bebida alcoólica, usando droga, porque ele vai ter um evento dentro da escola bacana, onde ele vai mostrar para a família dele, onde a família dele também vai interagir, você entendeu? Então, eu acho que precisa disso em São Caetano, voltar como era antes, campeonatozinhos, torneiozinhos e assim. E com esse trabalho, né, que você desenvolve hoje, tanto com o jornal como através do podcast também, você entende que pode ser uma ponte para você também buscar uma relação. Lógico que tudo ainda é muito embrionário, sim. A gente não tem, né, esse ano está terminando, ainda não tem eleição, mas buscar um protagonismo maior no que diz respeito ao conceito de políticas públicas? Sim, a gente está com alguns projetos aí para o ano que vem bem agressivos. Sim. Bem agressivos na parte política, utilizando o nosso programa e também dentro do nosso grupo para a gente ver se a gente fomenta alguém para que participe ativamente na política. Né? Legal. A gente tem um grupo já de empresários, né? Que eu não vou citar o nome dos empresários, mas que a gente já atua em São Paulo. Então a gente se junta e vamos apoiar o fulano, porque o fulano tem boas propostas. Em cima de uma proposta, de um propósito. Boas propostas, e ele vai somar para a comunidade, independente, né, do ramo de atividade dele, mas é uma pessoa que tem um conhecimento e que nós vamos ajudá-lo. Aqui em São Caetano a gente vai fazer a mesma coisa. Legal que essa consciência que você tem, porque eu acho que a iniciativa privada, ela dá uma objetividade ao sistema e ao dia a dia, né, das ações, que ela é muito, né, há uma celeridade muito maior, você tem uma obrigação de resolver problemas com muito mais rapidez do que efetivamente, infelizmente, acontece no poder público. Isso. Você poder levar, né, como você está dizendo, um grupo, né, são vários empresários, essa expertise para dentro de uma política pública pode também ser algo que mude também esse conceito, né, de muita burocracia, de Sim. muito processo. O que eu falo para você, renovar. A gente precisa mudar um pouco a cabeça política da cidade de São Caetano, que é uma cidade muito pequena e, eu vou falar, tem muito ainda a oferecer aos seus munícipes, muito mesmo. É boa? É ótima cidade, mas pode ser muito melhor se ela mudar um pouquinho algumas peças. Que tem, que é aquelas peças que a gente fala que são as famílias, né? Que dominam a cidade. Outra coisa que a gente está com um projeto para fazer aqui, como você falou, a iniciativa privada consegue mais do que o poder público muitas vezes. Nós estamos querendo fazer um projeto, estamos já finalizando já os detalhes para dar capacitação para profissionais e para mães de PCDs, de crianças que têm deficiências intelectuais, autismos. Então, e não é um programa de 3 horinhas, não é 3 horinhas num curso, não. É um programa longo, onde nós vamos ensinar a mãe, o pai e o profissional da escola também. Isso vai ser gratuito, vai ser sem custo algum. Legal, bela iniciativa. Marcelo, o que te deixa feliz em São Caetano do Sul? Puxa, eu fico feliz em São Caetano quando eu lembro de tudo que eu passei aqui nessa cidade, eu passo, né? A gente vive aqui, eu fiquei um pouco ausente, a minha figura na cidade, até porque as minhas empresas são em São Paulo, mas meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, meus irmãos, todo mundo moram no bairro Fundação. Né? Então, eu fico muito feliz quando eu lembro que eu brincava, jogava bola ali no bairro, próprio Patrulheiro Mirim que eu fiz parte, né? Que hoje já é uma instituição totalmente diferente daquela que eu fiz. Então, essas mudanças me deixam triste, mas me lembra coisas boas que eu vivi e me deixa pensar no que eu posso vir a ajudar. Porque a gente pode ainda voltar ainda com tudo isso, a gente pode ainda melhorar. Sim, então, sempre. Então, é isso que me deixa feliz, que a gente ainda tem solução e a gente pode ainda resolver muitos problemas ainda. E o que te deixa preocupado nessa cidade? Preocupado é aquilo que eu te falei. É o poder na mão de poucos.
poder na mão de alguns, na cidade me deixa preocupado. Então você está concentrado em um grupo de pessoas que visam apenas eles, que visam apenas aqueles que eu te falei, aquele grupo fechado, e não num todo. E não é nem um pouquinho num todo, é só neles. Aquele pouquinho que eles lembram Sim. é só na época da eleição. Então é isso que me deixa preocupado na cidade, Luciano. Marcelo, quero agradecer sua participação aqui. Boas ideias, empreender e buscar, né? Arregaçar a manga. Não é só um descontentamento ou um fator de reivindicar ou de apontar erros, né? Você, pelo que você passa, você busca também soluções e concretiza, né? Nesse processo. Então, só agradecer, desejar sucesso para você aí, ter o microfone da Rede Nacional de Notícias sempre aberto, naquilo que você reputa conveniente e aberto para que a gente possa estar sempre divulgando aí. Muita saúde e sucesso para você nessa caminhada aí. Ô, Luciano, agradeço aí ter dado esse espaço aqui para que nós pudéssemos divulgar o nosso trabalho, o que a gente faz de fato. E quero convidar você também para ir no nosso programa. Bora, nós possamos conversar lá um pouquinho de futebol, um pouquinho de cidade, um pouquinho de tudo legal, aí. Vamos sim. Você passar a experiência que você tem para os nossos ouvintes. Boa. E quer deixar os contatos aí, Instagram, alguma coisa? Fica à vontade. E, inclusive do seu podcast também. O Instagram nosso é o São Caetano Debate. Então, você que tiver alguma informação que queira nos passar, São Caetano Debate, @ né, São Caetano Debate. O nosso WhatsApp é o 11 97228 1431. Esse daí também recebe informações que você queira também, não é só reclamar não, tá? Você pode também elogiar, fui lá num departamento tal, adorei o atendimento do fulano, não é só reclamação também. Pode elogiar também, porque a cidade tem muitas coisas aí boas para serem elogiadas também. Então, esses são os nossos contatos. Boa. Marcelão, sucesso para você. Tá aqui o nosso convidado hoje no microfone do Cidade na Rede, sempre com grandes ideias, e fica aí o contato. Estaremos lá fazendo a visita lá, batendo papo contigo, falando bastante, enfim, enriquece e cresce a democracia, a cidadania acima de tudo, quando a gente abre sempre para o debate, abre sempre para conversa, nas opiniões mais diversas, mas que a gente possa evoluir. E fica para você que acompanhou aí mais uma história aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias, que vocês possam nos acompanhar, seguir aí acompanhando também o trabalho do Marcelo, agradecendo demais sua audiência. Valeu, galera. Valeu, Brasil.